queridos. Nós vamos ler João 15, de 1 a 8. João 15, de 1 a 8. Você pode ficar de pé só mais um pouquinho, para nós podermos estar lendo essa palavra. Hoje o tema da mensagem vai ser permanecer unido, permanecer com Ele até o fim. Nós estamos falando da série de mensagens, né? Caminhando com Jesus, né? Os caminhos de Jesus, enfim. E nós vamos estar lendo então agora essa palavra. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Eu quero profetizar que você tem a mente de Cristo, o governo do Espírito Santo, e que nada vai te distrair agora, que nós vamos estar trazendo essa palavra. Essa palavra não é grande, mas é uma palavra que eu profetizo que vai falar o seu coração, que vai ser um tempo de vitória em nome de Jesus. O tema, como falei, é permanecer unido, permanecer com Ele até o fim. Eu não sei se você sabe, mas existem 3 identidades de pessoas que tiveram relacionamentos com Deus, que não tem nada a ver com o discípulo. Então são 3 identidades que eu gostaria de trazer para você aqui. Você sabia que existe o afastado? Você sabia que existe o desviado? Você sabia que existe o desigrejado? Sim, existem essas 3 identidades de pessoas que já estiveram na igreja e que hoje, por algum motivo, elas não estão mais. E o que é o desviado? O desviado é aquele que já experimentou uma vida com Deus, a vida da igreja, e por algum motivo ele não continuou seguindo. E aí ele na sua vida outros princípios, outros valores, simplesmente não está mais nem aí com a vida de Jesus. E aí ele sabe que é a verdade, mas ele não pratica mais. Então ele meio se desviou, não pratica mais. Nós temos o afastado. O afastado, quem é o afastado? Ele é aquele que está desviado, mas que mantém ainda uma linha. Sabe, tipo assim, tô desviado, mas tô assim, de vez em quando eu ainda faço algumas coisinhas assim que me lembram, né?
ele diz que não se perdeu, ele só está afastado. O afastado é aquele que tem aquela experiência assim comunitária na igreja, mas de alguma forma ele ainda se sente pertencente. Ele não tem mais essa experiência, mas se sente, né? Tipo assim, estou só afastado, eu só não vou, né? E tem, de uma maneira agora muito contemporânea, essa palavra agora é muito atual, é o desigrejado. O que é o desigrejado? O desigrejado, ele não acha que ele deve participar de uma igreja, sabe? Ele teve uma decepção, ele teve uma briga, então ele acha que não precisa mais vir na igreja. Então ele é o desigrejado. Ele até diz que lê a Bíblia, que segue a Jesus, mas que ele não vai na igreja. Enfim. Então, qual é o grande problema dessas três identidades? O grande problema que eles têm, inclusive, em comum, é que parece uma contradição isso. Porque todas elas se identificam com a fé, mas elas não praticam a fé. E aí, eu quero dizer para você que o primeiro e o mais importante objetivo do aprendizado de Jesus é estar com Ele. Então, A. W. Tozer o chamou de comunhão habitual e consciente, acrescentando: no cerne da mensagem cristã está o próprio Deus, esperando que seus filhos redimidos cheguem à consciência da sua presença. Os seus filhos redimidos cheguem à consciência da sua presença. E aqui, quando nós falamos de presença, nós estamos falando de uma presença consciente, de estar atento à voz de Deus. Nós estamos falando de algo que tem a ver com uma sensibilidade, algo que tem a ver com aquilo que você faz intencionalmente. Jesus, ele dá uma condição para ser discípulo. E ele diz que é necessário estar unido a Ele. E aí ele usa a figura da videira. É muito interessante porque nós temos essa figura da videira. Eu quero que você chegue em casa e leia novamente João 15, de 1 a 8, para você poder assim lembrar das coisas todas que nós estamos falando aqui. E uma das coisas é que você precisa de estar ligado nele. Não tem uma outra alternativa para ser discípulo de Jesus. Tem que estar ligado nele. E ele ainda diz que Jesus, ele está dizendo então que esse caminho é exatamente o que faz você ser um discípulo. E se você quiser então ser um seguidor de Jesus, você precisa de estar unido nele. Se você quiser ser realmente um discípulo de Jesus, você precisa de estar unido nele. E aí, queridos, é muito interessante porque a nossa caminhada nos mostra que a gente pode estar, né? Domingo passado eu falei sobre isso. A gente pode estar ligado em muitas coisas. A gente pode estar ligado em muitas outras coisas. Mas hoje o Senhor está falando através dessa mensagem que nós precisamos de estar ligados em Jesus. Que o nosso maior objetivo, o nosso maior foco é que nós venhamos a querer, a desejar estar ligados a Jesus. É muito interessante porque o livro, ele conta a história. Não era de um monge, mas ele estava lá no monastério, né? Que fala, eu acho que é isso. Só que ele lavava prato. Ele não era exatamente aquela pessoa que ficava ali conectado com Deus, mas ele estava ali diante daquela circunstância e ele dizia assim: nem os barulhos dos pratos, nem a agitação da cozinha deixou de me tornar um contemplador. Uma pessoa que desejava estar com Deus, não importava aonde.
Muitas vezes, queridos, nós ficamos assim, pensando como nós vamos nos conectar com Jesus. Mas eu quero dizer que isso não é difícil para quem quer. Você pode estar dirigindo, irmão Quito, e você pode estar pensando em Jesus. Você pode estar indo para o seu trabalho no ônibus, e você pode estar pensando em Jesus. É sobre isso que nós desejamos falar hoje, queridos. E o escritor, e assim é interessante porque quando nós falamos que não dá para ficar meio ligado, não dá para falar mais ou menos ligado, ou você está ligado ou você não está. Não existe essa possibilidade. E aí quando nós falamos dessas identidades, afastado, desviado, desigrejado, isso não combina com um discípulo de Jesus, queridos. Ou você está ou você não está. E eu quero profetizar que você sai daqui muito mais fortalecido através dessa palavra. E o escritor do livro Seguindo o Caminho, ele fala assim: tornar-se um aprendiz de Jesus significa transformar o seu corpo em um templo. Muitas vezes, queridos, nós não temos essa dimensão. Muitas vezes nós não temos como que eu vou falar para você? Nós não temos esse entendimento, talvez seja isso que eu quero te dizer. Muitas vezes nós não compreendemos que nós somos o templo do Espírito Santo. E quando nós compreendemos isso, nós entendemos uma outra verdade. Que Jesus, Ele já foi para o Pai, mas ficou o Espírito Santo. Você não está só. O Espírito Santo está aqui com você. Para você ter uma ideia, o livro fala que o Espírito Santo, né, e nós sabemos disso, é a mesma essência. O Espírito Santo não é diferente de Jesus. O Espírito Santo não é diferente. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo está falando contigo agora, eu tenho certeza disso. E aqui, quando nós falamos sobre isso, ele diz um lugar em que o céu e a terra se sobrepõem. Queridos, estarmos ligados a essa videira é trazermos Jesus para perto de nós e nós estarmos dentro de uma dimensão tão profunda e real com Deus, que você traz o céu a você. Que você continua contemplando, nada mais te abala. A paz do Senhor, Jesus disse, a paz de Deus que excede a toda compreensão humana guarda o nosso coração e o nosso entendimento em Cristo Jesus. Queridos, é exatamente isso que acontece, um sinal antecipado do que um dia Jesus será em nossas vidas. Queridos, isso é tão lindo, isso é tão profundo. E eu quero dizer para você que basta uma coisa. Basta você desejar se conectar a Jesus, a pensar em Jesus, a estar com Jesus, a desejar Jesus em todo momento, como você acorda, como você dorme, como você passa o seu dia. Será que você intencionalmente traz Jesus à sua mente, à sua consciência? Como funciona isso? Será que você tem esse sentimento dentro do seu coração? Eu quero dizer que Jesus está aqui, como nós temos pregado, amém? Jesus está aqui com você. Abençoar a sua vida. Nada é difícil.
que você está se conectando com Jesus o máximo que você puder. E aí eu quero te trazer algo que não é muito bom, mas eu preciso falar isso para você. Querido, por que eu estou falando isso para você? Por que isso não deveria ser uma coisa natural? Porque existe uma coisa chamada pecado. E aí a palavra do Senhor diz que o ser humano ele foi cortado do relacionamento com Deus. E por causa desse mal, todo ser humano está nessa condição. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele preparou algo para você e para mim. E aí eu quero dizer para você que não há nada que você possa fazer por si mesmo. Jesus já fez. Jesus já fez, queridos. 2 Coríntios 5:19 diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, não imputando aos homens as suas transgressões. Jesus estava nos reconciliando e nos confiou a palavra da reconciliação. Ele nos confiou a palavra da reconciliação, queridos. Nós fomos reconciliados em Deus. Não existe mais nada que possa impedir esse relacionamento. Mas eu quero dizer para você que por causa do pecado, muitas vezes, isso parece que fica tão distante, mas não está distante. Jesus está perto de você. Não está distante. A presença do Espírito Santo está aí, basta você acessá-la. Eu quero profetizar isso de uma maneira tão poderosa essa noite, queridos. Eu quero profetizar que você não vai sair daqui vazio, mas você vai sair preenchido de todos os espaços vazios que você possa ter. Porque Jesus está aqui para abençoar a sua história. Jesus está aqui para abençoar a sua vida. E é muito interessante que quando Jesus conta essa história, essa parábola, queridos, Jesus não está querendo que você dê fruto. Não é esse o pedido que Jesus faz. Ele diz que a gente precisa de permanecer na presença dEle. Ele diz que você precisa de permanecer na presença dEle. E o fruto é uma consequência. Amém? Você tem o fruto porque você tem Jesus. Você tem o fruto porque você está conectado nele. Porque o fruto, queridos, é uma experiência natural de quem está unido ao videiro. É só isso.
trazer tristeza, insegurança, tudo aquilo que pode fazer com que você não se sinta seguro. Eu quero profetizar que você tira do seu coração agora, porque você começa a trazer uma contemplação de Jesus, do amor do Pai. Você vai fixar os seus olhos nele. Sabe por quê? Porque você vai sentir que Ele está olhando para você. Você vai sentir que Ele está olhando para você. Será que há uma chama em sua alma começando a arder? De desejo de ter uma amizade mais profunda com Jesus?
crescer.